sejam todos bem-vindos. Boa noite aos nossos amigos que estão aqui de forma presente, aos que nos acompanham pelo Facebook, pelo Instagram e aqueles que assistirão mais tarde esse momento e aos desencarnados. Eu gostaria de lembrar que nossas vibrações não acontecerão mais às segundas-feiras. Elas serão realizadas de uma forma diferente, todo sábado, 3h30 da tarde. E às sábado, 3h30, quem está em tratamento espiritual e que o tratamento espiritual contém a vibração e todos os trabalhadores da casa, é importante que venham no sábado às 3h30. Depois da vibração, nós temos um intervalo e a gente inicia palestra e paz. É o tratamento completo realizado no sábado. E acho que era esses os avisos para essa semana. Lembrando que nós estamos na campanha de valorização da vida do Centro Espírita Irmã Sheila, que a gente realiza atividades tanto no Centro Espírita como em algumas escolas e outras instituições. E para que a gente possa harmonizar o nosso coração, nós vamos ler um trechinho do livro Minutos de Sabedoria. E o de hoje ele nos diz: se você está enfermo, não desespere. Não pense em abandonar a vida, porque isto seria covardia vergonhosa de sua parte. Suporte com paciência a provocação e lembre-se de que a enfermidade é o melhor meio de purificarmos nosso espírito. Quanta gente sofre mais do que você e, no entanto, resiste e reage heroicamente. Faça o mesmo. Jamais desespere. E é com esse convite a mantermos todos os dias a paciência, a esperança, a calmaria em nossos corações, que nós vamos fechar os nossos olhos para esse momento de prece. Mestre Jesus, espiritualidade amiga desta casa, nós agradecemos a oportunidade bendita de estarmos aqui hoje, em busca do alimento espiritual, para fortalecer o nosso espírito, a fim de que possamos, dia após dia, vencer as lutas e batalhas da vida, com muita fé e confiantes que no porvir algo melhor sempre nos aguarda. Que tu possas, Mestre Jesus e Espíritos amigos que me acompanham, intuir a minha fala para que ela seja benéfica, tanto para o meu coração, como para os ouvidos atentos que aqui se fazem presente. Nos inspira, nos guarde e esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, nossa Evangelho Terapia de hoje é o capítulo 5 que nós estamos realizando o estudo durante todo esse mês, porque o capítulo 5 do Evangelho fala justamente de bem-aventurados os aflitos. E nós sabemos que a maioria das dificuldades do coração humano estão relacionadas às aflições da vida. E hoje nós vamos falar de bem e mal sofrer. É o item 18 do capítulo 5. E é interessante porque esse item, ele é o primeiro item da instrução dos Espíritos. Tudo no Evangelho ele tem um propósito sublime. Quando nós percebemos, por exemplo, que ele introduz o Evangelho, o capítulo 1 do Evangelho é apresentando toda aquela caminhada religiosa, onde ele fala da lei mosaica, da aliança da ciência e da religião, e ele vem tratar do Espiritismo, ele está ali preparando o solo do nosso coração e do nosso raciocínio para compreender as outras verdades contidas no Evangelho. E a gente vai percebendo que um após outro capítulo nos prepara, assim como uma mensagem após a outra nos prepara. Isso significa que, se a primeira mensagem, depois, na primeira mensagem da instrução dos Espíritos, que é uma parte do Evangelho onde tem a parte prática, Kardec ele traz toda a teoria, ele explica a passagem bem-aventurados aflitos. Só que quando os Espíritos eles vêm apresentar as instruções, é uma parte mais prática, o que a gente deve fazer, a partir daquele conhecimento que a gente tem. E aí nessa parte prática ele começa com bem e mal sofrer. Por quê? Ele está nos preparando para que a gente consiga absorver melhor tudo que vem depois. Então, se ele começa falando de bem e mal sofrer, você vai me sabotar, microfone?
Então, se ele começa falando de bem e mal sofrer, logo depois ele vai falar sobre a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas, mortes prematuros, tudo que gera sofrimento ele vai falar depois disso. Por quê? Porque ele já nos ensinou o porquê do bem e do mal sofrer. E aí ele vai preparando a gente. Mas, como o nosso tema aqui é basicamente sofrimento, eu gostaria de fazer uma introdução antes da gente observar de forma mais analítica, digamos assim, o Evangelho propriamente dito. E aí eu trouxe um livro muito interessante que tem ganhado meu coração de uma forma sublime, que é um livro de um autor que eu gosto muito, mas que talvez não seja muito conhecido por vocês. Alguém que conhece o Espírito Hamed? Ele é autor de As Dores da Alma, e ele é autor desse livrinho aqui, que é um método de entender, uma forma de viver. Esse livrinho aqui, eu juro pra vocês, eu comprei ele no Centro Espírita por R$7. Porque eu vi assim, o livro do Hamed por R$7, eu comprei ele pra casa. Aí eu usei o Evangelho online e pronto. Ele agora está sendo assim, meu livro preferido do momento. A gente não tem assim uma música preferida que a gente quer ouvir. Esse aqui é o livro que eu quero ler. Que eu leio várias uma vez só. Aí esse está sendo meu livro favorito do momento. Aí eu fui procurar nele. O que Hamed fala de sofrimento, né? Eu fiquei interessada por saber. E uma das coisas que ele vai falar é que sofrimento é igual a todas as criaturas. Todo mundo sofre. O rico sofre, o pobre sofre. A pessoa que é doente, enferma, ela sofre. Mas a pessoa que é extremamente saudável do corpo, ela também sofre. As pessoas que estão numa condição de poder, elas sofrem. Aquelas pessoas que estão na condição de subordinação, elas sofrem. Então o sofrimento é igual. E se esse sofrimento ele iguala e ele é comum a todas as pessoas, uma importância ele tem. E aí ele vai trazer a nossa reflexão toda voltada para isso. Qual a importância desse sofrimento? Qual a importância das dificuldades da vida? Qual a importância da aflição? Tanto que ele diz algo muito interessante, que é que o sofrimento é a necessidade evolutiva da condição humana. Então, se eu estou na condição humana, eu preciso sofrer. Não foi o Cristo que disse, no mundo tereis aflições? Ele já não estava preparando a gente que aqui a gente teria os sofrimentos naturais? Então, esse sofrimento, ele é necessário para que a gente possa evoluir. E outra coisa que ele diz é que nós estamos sofrendo não porque nós estamos nessa condição de sofrimento. Não, porque nós estamos sofrendo, e não porque nós somos sofredores. E aí eu achei interessante essa comparação dele, porque eu já tinha visto isso no caso do adoecimento. Você já viu alguém falando que nós não somos doentes, nós estamos doentes? Quando uma pessoa está passando por um processo depressivo, por exemplo, a gente costuma dizer, né? Não, você não é uma pessoa depressiva. Você está passando por um processo de depressão. E isso serve para quê? Para que a gente possa distinguir aquilo que é permanente daquilo que é impermanente. Porque se eu digo que eu sou sofredor, significa que isso é algo que faz parte de mim e que permanecerá comigo sempre. Não dá para mudar. Geralmente eu nasci assim e eu vou continuar assim. É permanente. Quando eu falo eu estou em processo de sofrimento, significa que é impermanente, que é só um processo, que é só um instrumento. E aí a gente começa a mudar a categoria das palavras que nós utilizamos, porque muitas vezes é mudando o nosso discurso que a gente muda, inclusive, as nossas atitudes para conosco e também a relação como a gente olha para o sofrimento da vida. Então, a partir do momento que eu compreendo que eu estou sofrendo e que eu não sou aquele sofrimento e que aquele sofrimento ele não faz parte de mim, porque Deus ele não impõe penas eternas para nenhum de seus filhos, eu mudo o meu olhar. E agora eu tenho a capacidade de observar um horizonte. Um horizonte que lá na frente eu não vou ter esse sofrimento. Passado algum tempo, esse sofrimento vai ser uma lembrança de aprendizado na minha memória, mas não vai ser uma vivência que dói. Se a gente parar agora para pensar em tudo aquilo que a gente já vivenciou de dor e de sofrimento, a gente consegue observar alguns sofrimentos que já passaram, que já não dói mais. Alguns a gente vai rir, meu Deus, como assim, né?
tão ingênua que eu era, quantas noites de sono eu perdi por causa desse curso, por causa dessa atividade, por causa dessa pessoa, e hoje eu estou tão bem. E outros a gente vai lembrar um pouco mais reflexivo, mas tirando dali o aprendizado, não é mesmo? Então todos nós temos essa capacidade de observar que, como disse Chico Xavier, tudo passa. Os momentos bons passam, mas os momentos de aflição, eles também passam. E compreender a vida como essa impermanência, onde nada é eterno, nada é para sempre, apenas a nossa vida como espírito imortal. O resto vai mudando de categoria. Só que quando a gente coloca a responsabilidade do sofrimento em nós, aí a gente já vira uma nova chave da nossa cabeça. Porque aí eu vou olhar para o sofrimento e eu vou entender onde é que está doendo exatamente. O que esse sofrimento ele está fazendo, ou qual é o objetivo dele, qual é o motivo dele. Se ele é um instrumento necessário para a minha evolução, eu tenho que entender o motivo para que eu possa utilizar esse sofrimento para essa minha evolução. Vou dar um exemplo para vocês. Eu quero crescer na vida. Aí eu quero um emprego assim muito bom. Aí surge uma oportunidade de emprego maravilhosa para mim, ganhando muito bem. E aí eu chego lá, a pessoa também diz: eu adoro a pessoa de você, eu vou lhe contratar. Você só precisa saber fazer o trabalho. E aí eu não sei. Vai servir de alguma coisa? Eu tenho o emprego que eu precisava, que vai me pagar o recurso financeiro que eu queria, mas eu não sei executar o trabalho. Eu tenho o sofrimento que eu preciso, que vai burilar em mim aquilo que eu necessito, que vai construir em mim o crescimento que eu estou precisando agora, mas eu não sei usar ele. Eu não sei refletir sobre ele. E aí, na analogia do emprego, o que eu faço? Aí eu vou me desesperar. Chego em casa: mãe, não consigo. Aí eu me desespero, me descabelo, porque eu sou uma pessoa desesperada, fico louca um tempo, mas eu poderia muito bem perguntar: você me dá só um tempinho? Só para eu assistir? Fazer um curso de 20 horas, né, Jeff? Eu faço um curso de 20 horas, aprendo isso aqui e venho trabalhar para você. Então a gente vai pegar o nosso sofrimento, a gente vai observar ele, tá? Você vai ser meu instrumento a partir de hoje. Eu vou evoluir com você. Eu conto com você para evoluir, mas espera aí, eu tenho que te entender primeiro. Eu tenho que aprender como é que eu vou te utilizar para esse evoluir. Porque se o Cristo já me deu essa regra, que no mundo eu vou ter aflição, e se eu compreendo com a mente que a aflição é necessária, que o sofrimento é necessário, se eu sei que ele é um instrumento, eu preciso lidar com esse instrumento. Porque senão ele na minha mão ele não vai fazer nada. E aí eu não vou conseguir atingir o objetivo necessário. E aí, geralmente, como nós somos crianças birrentas ainda nessa faixa evolutiva, a gente olha para o sofrimento e a gente faz uma coisa que é extremamente negativa, que é o reclamar. Aí a gente começa a se maldizer. E é tão interessante isso, porque geralmente quando a gente tem um problema, e Hamed ele traz isso tudo nesse texto que é de uma página, ele fala isso tudo. Quando a gente tem um problema, geralmente a gente quer justificar o nosso problema. A gente nunca quer dizer que a culpa, assumir a culpa nossa, e a responsabilidade, melhor dizendo, do problema. Então a gente não observa, por exemplo, que os problemas eles são frutos do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho. Geralmente a gente diz assim: mas é porque quando eu era pequeno, a minha mãe... Aí a gente pega e bota o trauma todo na mãe. E a gente esquece que aquelas situações, mesmo que nós vivemos na infância, que muitas vezes nos traumatiza, que muitas vezes dilacera a nossa alma, ainda enquanto nós somos adultos, é de conteúdos que existem no nosso espírito imortal. O conteúdo está dentro de mim. Eu grande, eu pequeno, eu criança, eu dentro da barriga. É claro que não é certo nenhuma mãe, nem um pai, nenhuma pessoa tratar mal ou fazer o mal ao outro. Mas a gente vive num mundo em que isso é um fato, é uma realidade. Mas o que eu tenho que perceber é que se eu estou sofrendo, esse sofrimento, ele tem uma causa interna. É meu. Está dentro de mim. Mas foi um fator externo. O fator externo, ele só me afetou. Porque dentro de mim, eu tinha essa porta aberta. E aí, quando nós compreendemos isso, quando nós trazemos para nós essa responsabilidade, aí a gente começa
a tirar dele, a gente começa a utilizar esse instrumento que é meu, que é para mim, para a minha melhoria, para o meu crescimento, para o meu aprendizado. E aí, eu ouvindo uma historinha de Chico Xavier hoje, eu achei muito interessante, porque nós nunca nos achamos merecedores do sofrimento, né? A gente acha que a gente não merece. Quando a gente for um pouquinho mais evoluído, não vou nem dizer da gente agora, a gente vai olhar para o sofrimento e a gente vai agradecer. Ô Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, Pai, por estar me oportunizando hoje vivenciar essa dificuldade, porque eu sei que essa dificuldade, ela vai me fazer quitar tantos débitos que eu assumi e eu vi em vidas passadas. E aí, dando um exemplo para vocês, um rapaz muito angustiado chegou, e Chico Xavier já o conhecia, olhou para ele e disse: meu irmão, o que é que te angustia? Aí ele disse: ô Chico, roubaram tudo que eu tinha. Entraram na loja, quebraram tudo e levaram tudo que podiam. E aí a gente pensa do ponto de vista, né, das pessoas que saquearam aquela loja. Imagina só, umas duas ou três pessoas decidem entrar num lugar para assaltar. E aí eles pegam tudo que eles necessitam, tudo que eles podem levar, e aí quando eles estão na porta eles pensam: mas a gente poderia dar uma bagunçada nesse lugar. A gente poderia quebrar algumas coisas aqui, né? Olha só o que passa na cabeça da pessoa. Aí eles voltam, quebram tudo que eles podem, destroem tudo que eles não podem levar, eles destroem, e aí eles vão embora. E aí o papai chegou para Chico Xavier explicando assim de forma inconsolável, porque quando a gente olha desse ponto de vista de quem está passando pela dor do sofrimento, a gente não consegue refletir. Aí Chico abraça ele, bem apertado, fica ali alguns segundos, como se estivesse consolando com um abraço, olha para ele e diz: meu filho, que bom que você já está podendo devolver. E aí a gente compreende nesse momento que quando a gente pega qualquer coisa de alguém é muito bom, ou na hora que a gente está precisando de um sal para salgar aquela comida que a gente pede para o vizinho e ele dá um potinho para a gente consegue comer maravilhoso. Não é bom? Mas a questão não é o momento que eu pego. Aqui eu estou pedindo emprestado, mas aqui nessa situação não é o que eu pego do outro, é o que eu devolvo. E aí a aula faz essa reflexão de que o mais difícil não é pegar do outro, é devolver. E a gente rouba coisas que a gente não percebe. Nós temos muita questão do roubo no sentido material, né? A gente sabe de forma explícita o que é pegar algo de alguém, e a gente sabe que isso não é lícito, nós não podemos. Mas e quando eu falo da paz do outro, que nós roubamos? E quando eu falo, por exemplo, dos afetos do outro, que nós roubamos muitas vezes? E quando eu falo das vidas que nós roubamos muitas vezes? Então, quando eu pratico qualquer mal ao outro, eu estou tirando dele, muitas vezes, coisas preciosíssimas. E quantos de nós, ao passar por uma dor íntima, não percebe que seria melhor que todo bem material fosse embora, mas que a paz estivesse dentro? E aí, nesse sentido, que nós vamos percebendo é que, se hoje eu percebo os conflitos familiares, se hoje eu percebo as pessoas difíceis que chegam no meu convívio, é porque eu estou devolvendo. A gente está devolvendo. E tem gente extremamente injuriadas, que chegam dizendo assim: olha, mas eu faço tanto com fulano, e ele não me reconhece, ele não percebe. É porque não está dando, minha gente. É porque está devolvendo, está só restituindo. E quanto que você não pegou daquela pessoa? E quanto eu não peguei das pessoas que hoje em dia eu preciso, eu tenho a responsabilidade de restituir, de ajudar. E tem gente, e isso soa tão profundo na nossa consciência, que tem gente que a gente fala assim: eu não vou ajudar nunca mais. A pessoa vai na nossa porta e te ajuda. Aí, essa é a última vez, a pessoa, porque a nossa consciência ela não deixa. Porque é um compromisso tão forte, porque eu já tirei tanto daquela criatura, que mesmo eu não querendo, eu não podendo, eu ajudo. E a gente tem exemplos na família. Não tem aquela esposa que a gente quer que largue do marido. Às vezes a mãe, o pai, a gente vê que não se dá bem, que vive brigando, que um vive sofrendo e o outro também, a gente separa. E a mãe fala assim: não, mas eu não consigo. E é claro que a gente está no momento do relacionamento tóxico, mas às vezes o eu não consigo está extremamente relacionado com o devolver. Consegue observar? Mas minha mãe se doa tanto ao papai que ela vai devolver.
Quando eu descobri uma palestra nesse centro espírita, falando a respeito do processo de alcoolismo do meu pai, que provavelmente, eu tenho certeza que eu estava, envolvendo ele nesse processo de alcoolismo que até hoje ele vive, quando eu me senti responsável, quando eu percebi que eu tirei dele a saúde e que eu implantei nele um vício, hoje está tão difícil devolver. Está doendo tanto devolver. E aí, dentro da nossa família, o que a gente está devolvendo e está doendo? Qual é o sofrimento que nós estamos passando, vivenciando, que está difícil, mas que é um processo de devolução, de paz, de cuidado, de amor, de afeto, de carinho. E às vezes a gente tem um filho, a gente queria muito que ele abraçasse a gente, aquele filho é ríspido, não quer abraçar. A gente está recebendo de volta o que a gente não deu outra hora. Aí aqui a gente está implorando, a gente culpa o outro, mas a gente esquece que nós somos responsáveis pelos nossos sofrimentos. Então, que a partir de hoje, essa aqui foi só a introdução, a gente não vai ler ainda o Evangelho. A partir de hoje, que a gente possa tomar essa responsabilidade de observar que nós temos um instrumento na mão, que é o sofrimento, e utilizar para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. Então, vamos ao capítulo 5, item 12, bem e mal sofrer. Quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, o reino do céu lhes pertence. Aí eu adoro essa parte. Gente, eu amo essa parte do Evangelho, porque eu não sabia disso. Eu não sabia várias das coisas que tem aqui. Mas disso aqui foi, assim, pra mim, uma novidade muito grande. Não tem essas coisas do Evangelho que a gente fala, meu Deus, tudo que eu pensava era tudo mentira. Aí, olha só. Bem-aventurados os aflitos, o reino do céu lhes pertence. Não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazem sobre a palha. Mas há poucos sofrem bem. Não são todos os aflitos bem-aventurados. Imagina só. Mas não é bem-aventurados os aflitos, mas é todos? Não. É o Evangelho disse não. E aí, como é que funciona esse processo? Porque eu estou sofrendo, eu estou aflita, mas eu não estou me sentindo bem-aventurada. Eu não sei, Cristo, onde é que está essa bem-aventurança aí que você falou, esse reino dos céus aí que está me aguardando, porque eu não estou sentindo isso não, eu só choro, eu só sofro, eu estou chorando até dormir todo dia. E aí ele vai dizer que existe as pessoas que sabem sofrer bem. Quem são essas pessoas? Aí ele diz, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino dos céus, ou ao reino de Deus. Então, só é bem-aventurado quem sabe sofrer bem e desse sofrimento tirar um aprendizado que eu falei na introdução para nos levar ao reino de Deus. Já viu aquelas pessoas que estão ali no processo de sofrimento profundo e a gente se lamenta por elas, a gente sofre por elas, ela fala, minha filha, tudo tranquilo, tudo em paz. E aí aqui eu lembrei, sabe de quem? De uma palestra que a gente fez aqui sobre uma autora espiritual que ganhou meu coração quando eu descobri a história dela, que é Alta de Souza. Sofria, mas aí seus versos e suas poesias, ela sempre achava, ela sempre acreditava que quando ela desencarnasse, ela não ia mais sofrer. Ela ficou órfã de pai, de mãe, ela passou todo o sofrimento que uma pessoa pode, viu seu irmão morrer e nada a abalou. Nada fez com que ela pensasse que mais na frente tinha mais sofrimento. Aí ela chega no céu, menina, nas poesias dela falando do céu não, do plano espiritual, ela descreve como se fosse um reino celeste. Ela fala que lá ela encontrou a primavera. E que hoje em dia ela auxilia os sofredores. E que para isso, auxiliar os sofredores, ela está no céu. Fica para fazer a caridade. Fazendo a caridade, lá no plano espiritual. Evoluiu com o sofrimento, chegou lá, trabalhando. Tanto que quando ela vem fazer uma psicografia através do Chico, né? Chico fala que ele ficou tão emocionado, que muitas vezes ele confundia as lágrimas dele com as lágrimas dela. Ele não sabia de quem era aquele choro. Mas que quando ela chegou, ele viu assim uma menina com as vestes todas iluminadas. Um espírito de luz habitando a terra e sofrendo tudo que podia sofrer. E aí uma coisa que eu descobri com Alta de Souza, com Chico Xavier, com Divaldo Franco, e hoje de modo muito especial eu ouço uma música que um companheiro da nossa filha Clarinha me apresentou, que é aquela música de Chico Xavier,
do Moacir Franco, como é lindo, eu aprendi o seguinte, que Chico Xavier sofreu muito. Ele sabia sofrer bem, porque ele utilizou o sofrimento dele como instrumento. Mas o fato dele sofrer não significava que ele não chorava. Não significava que ele tinha hora que ele dizia assim, para onde eu vou? E agora? Porque nessa música é como se o Moacir Franco estivesse encontrando Chico Xavier chorando aos prantos. E aí ele vai tentar consolar aquela criatura, aquele moço que no primeiro momento ele não sabia que era Chico, e ele vai dizer, olha, tem uma pessoa ali que pode ajudar. E ele diz, e aí ele fala, não posso lhe aconselhar muito, mas tem uma pessoa que pode ajudar, Chico Xavier. Me ajudou muito não, porque Chico Xavier sou eu. Porque ele estava em processo de sofrimento vendo da humanidade. Ele estava em processo de sofrimento vendo que todas as sementes que ele estava plantando, tentando semear, não estavam sendo bem semeadas. Mas não porque ele era um instrumento ruim, mas é porque os solos que aquela semente estavam caindo ainda não estavam prontos. Vocês já tentaram plantar uma árvore frutífera rara, aquelas boas, num solo qualquer? Dá? Dá não. Imagina plantar a semente do Evangelho no coração onde o humus, a humildade, que é o fertilizante principal, não existe. A gente fala disso aqui, às vezes, para corações que vão olhar e vão dizer assim, não me serviu de nada. Mas muitos outros vão pegar esses conhecimentos, vão envolvê-los na sua terra. E aí, por mais que a gente hoje perceba, meu Deus, mas minha terrinha está tão desnutrida, a gente fala assim, mas eu vou nutrir ela. E aí a gente nutre essa terra, sabe por quê? Com coragem. Porque olha só o que a Evangelho vai dizer pra gente. O desânimo é uma falta. Deus nos recusa consolação. Gente, Deus recusa consolar os desanimados. Cadê o sorriso de vocês, gente? Essa é a hora da gente mostrar o ânimo. Vocês estão entendendo? Olha só o Evangelho. Desânimo é uma falta. Deus nos recusa consolações, desde que nos falta coragem. Imagina aquele dia de sofrimento, que a gente fica assim, mole. Vocês já ficaram mole? Que a gente assim não tem força pra nada, A gente só quer existir, respirar e esperar chegar de noite para chegar o outro dia. Tá tudo bem, tem dias assim. Mas que isso não dure muito, não. Por quê? Quando a gente assume a postura de coragem, quando a gente assume a postura de atividade, de querer fazer com que a gente consiga sair daquele sofrimento, mas sair da melhor forma possível, fazendo bem, a gente percebe que Deus vai nos enviar os instrumentos de consolações. Só que eu também sei que a misericórdia divina é tão suprema que uma vez ou outra a gente tem um mérito, que às vezes não é nem nosso, é de outro espírito, e que essa consolação ela também chega para nós. Mas essa fala aqui é para a gente perceber que não podemos desanimar perante as aflições, porque o desânimo, ele leva à falta de coragem. E a falta de coragem, ela não é nada que nos possa acrescentar na vida perante os sofrimentos. Então, o próximo ensinamento é esse, sem desânimo e com coragem. E é interessante que Jesus ele fala, ser fortes e corajosos. Olha o que ele fala pra gente. A gente precisa ser forte, a gente precisa ser corajoso. Aí, ele nos dá um outro instrumento. Tá bom, eu estou desanimado, eu não estou conseguindo, eu estou achando aqui aquele fio, sabe? Para poder costurar essa situação, para que eu possa sair dela. Aí ele traz aqui um ótimo instrumento, que é qual? A prece. Então, logo depois ele vai dizer, a prece é um apoio para a alma. Ah, minha alma está tão fraca aqui. A prece apoia, a prece sustenta a alma, a prece aproxima a gente de Deus. E a gente próximo de Deus, a gente é o quê? Forte, corajoso. Contudo, não basta. E a prece apoia a alma. Porém, só a prece não basta. Então, o que vai precisar mais, né? É preciso, tenha por base uma fé viva na vontade de Deus. E a prece que está na boca, mas não está no coração, essa daí, ela não sustenta muito, não. No começo, a gente pode fazer a prece que está na boca. Como ele diz, a prece é um apoio para a alma, dá um apoio. Mas se a gente quer aquela sustentação forte mesmo, que nos dê essa fortaleza que a gente precisa, essa coragem, esse ânimo, a gente precisa que essa fé, que essa prece, ela esteja também envolvida com a fé. E ele diz ainda,
Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. É um tapa na cara, né? Pode mais nem reclamar. Por quê? Porque a mochila está no peso ideal. É essa daqui. Ah, Camila, eu estou cheia de tensão nas minhas costas. É porque a gente não está carregando direito. A postura está errada, a gente quer andar de uma forma, né? A gente quer andar curvado, assim, ó, como dizem, né? Se a gente vai subir uma montanha, se a gente olha para o chão, fica mais difícil. Agora, quando você arruma a postura, você sobe melhor. Então, o nosso fardo ele não está pesado, a gente talvez está carregando errado. Porque o problema não está em Deus, o problema está na gente. A gente viu aqui que o sofrimento ele é nosso, que o fardo ele é nosso, que está carregando somos nós, e que se nós temos esse instrumento, eu preciso saber utilizar. E aí ele continua. O fardo é proporcionar as forças. Como a recompensa o será a resignação e a coragem. Quando eu percebo que eu tenho um fardo pesado demais para carregar e continuo carregando, se esse fardo ele for físico, eu vou conseguir ter umas pernas mais fortinhas, né? Mas como esse fardo, na maioria das vezes, é um fardo espiritual, o que é que eu ganho? Resignação e coragem. Os dois instrumentos necessários para nos livrar dos sofrimentos. Vocês estão entendendo o quanto que esse item, ele é assim, ganhou meu coração. Ele sempre que eu leio, eu fico assim, envolvida com ele, por isso que eu estou muito feliz de falar sobre ele aqui hoje. Mais opulenta será a recompensa, do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-lo, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Gente, olha só, a vida é cheia de tribulações, cheia de dificuldades. Por quê? Porque Deus ele quer que cada vez a gente tenha mais. A gente tenha mais virtudes, a gente tenha mais coragem, a gente tenha mais força. É para que a gente possa treinar de fato o nosso espírito. Por quê? Quando o nosso espírito estiver treinado o suficiente, aí nós não seremos aqueles que necessitam integralmente da ajuda do outro. Nós seremos aqueles que, mesmo necessitando da ajuda do outro, nós podemos nos dedicar integralmente a ajudar os outros. A gente vai poder doar mais. E aquele que recebe muito, precisa doar muito. A gente está só recebendo. Doando um pouquinho aqui, outra lá, na hora que a gente tem assim, a possibilidade. Mas vai chegar um dia que, por exemplo, como o Bezerra de Menezes, que ele falou, não, peraí, esfera superior agora não. Deixa eu ficar bem aqui na terra dos meus irmãos. Quem de nós, minha gente? Na primeira oportunidade a gente quer sair do Brasil. Imagina no planeta Terra, né não? E aí ele vai trazer uma analogia muito interessante. Esse espírito que está falando isso aqui é o Lacordaire. Lacordaire, ele era muito religioso, muito devoto a Deus. E assim que ele desencarnou, rapidinho, chegou a um plano espiritual, já foi comunicação aqui para o Evangelho. Achei muito interessante a história dele. E aí, ele vai apresentar essa analogia. O militar, que não é mandado para as linhas de fogo, fica descontente. Gente, imagina só. Você se alista no exército, por exemplo. E aí você está ali, você lutou para aquele momento, você está preparado, e aí nunca lhe chama. Daqui outro exemplo, mais brando, né? Você treinou um ano todinho para jogar futebol, 2 anos, 3 anos, 5 anos, aí tá, tem uma carreira ótima, artilheiro, aí você vai lá para a Copa do Brasil, aí você fica no banco. Quem fica ali no banco? O técnico, né, que fica ali vendo. Mas se você é jogador e se você está com esse objetivo, com esse intuito, você não quer ficar no banco. Então ele diz aqui, né? O militar fica descontente se não é mandado para a linha de frente. Porque o repouso no campo, nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Ele fica lá sentado, não vai agregar em nada na profissão dele. Assim como o jogador de futebol ficar ali sentado, ele vai fazer o quê? Não vai ser visto. Não vai ter um salário melhor, não vai ter uma condição melhor dentro daquela sistemática. E aí ele continua dizendo, sede pois como militar, sede pois como jogador de futebol, na minha analogia. E não desejeis um repouso em que vosso corpo se elevaria e se entorpecesse a vossa alma. Ou seja, atrofia. Um repouso que atrofia, que a gente não está exercitando as nossas faculdades. Aí ele continua, alegrai-vos quando Deus os enviar para a luta. Não consiste essa no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde às vezes de mais coragem se há mister
do que um combate sangrento. E continua. Porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. O que ele está querendo dizer nesse momento aqui? Primeiro, que ele nos incentiva a exercitar as forças do nosso espírito. É uma necessidade que nós temos. Segundo, que nós precisamos ter os enfrentamentos e as batalhas. E que batalhas são essas? Batalhas morais de nós conosco mesmo. Nós precisamos entrar nessa batalha de vencer em nós aquilo que ainda tem de mal, digamos assim. E aí, uma coisa que eu achei interessante é que ele diz assim, que quando as pessoas elas estão se degladiando aqui de forma física, porque ele utilizou essa questão do militar, ele falou que muitas vezes essas pessoas são muito corajosas nesse momento, mas que quando estão frente a frente a uma pena moral, a uma batalha moral, elas fraquejam. Não tem força. Porque para a batalha moral, a força necessária é a força do Espírito. E meu Espírito ele só se torna forte se eu construir em mim as virtudes que eu necessito. Então, o que constrói e fortalece o Espírito é primeiro, fé. A prece dá o apoio, a fé sustenta. E também essas virtudes. E aí ele continuou. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem. A coragem que ela é apenas material do corpo. Mas Deus lhes assevera palmas de vitória em uma situação gloriosa. Quando vos advém uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela. E quando houveres conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei, de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Toda vez que uma aflição vai chegar na nossa vida, que Deus quer de nós, não é que a gente resolva todo o problema. É que a gente construa assim as virtudes. Mas é interessante que aqui, ele não falou da conquista da virtude. Ele falou da atitude que nós não devemos ter e que nós não tivemos. E que só o fato de nós não termos aquela atitude, nós podemos olhar e dizer, fui mais forte que essa aflição. Fui mais forte que esse sofrimento. Quais atitudes são essas? O sofrimento está aqui. O que eu não devo fazer perante ele? Ser impaciente. Eu não posso achar que amanhã vai passar determinados sofrimentos que precisarão de um tempo mais. Só que aí a gente nem contabiliza não. Porque Ramelli vai dizer que Deus ele dá o outro dia, que é para a gente viver o outro dia e não ficar preso no ontem. Senão não teria nem tempo. Por que a gente tem uma contagem de tempo? Por que a gente tem dia e noite? Por que Deus proporcionou isso para a gente? Se para os espíritos é totalmente diferente, tem outros planetas que nem precisam disso. É para a gente ter uma noção de que amanhã vai ter outro dia. Como o Chico falava, é uma nova página. Então eu sei que amanhã eu posso fazer diferente. E eu sei que hoje eu posso fazer diferente. E eu sei que o diferente que eu estou fazendo hoje vai contribuir para o meu amanhã. Então, impaciência, cólera. E a cólera é a ira que a gente coloca na aflição, é a revolta, é a reclamação. Tudo isso são formas de cólera. E muitas vezes tem gente que passa por uma dor, por um desespero e sai esmurrando as paredes, Cólera, nem se aguenta. Tem que externalizar isso de alguma forma. Uns quebram um prato, um vidro, um copo. Aí, tá bem. Passou. E aí a gente percebe que também não é uma boa forma. A outra, desespero. Quantos de nós não ficamos desesperados junto das aflições? Por quê? Porque a gente não quer aceitar. A gente não quer aceitar que a gente está agora restituindo, que a gente está devolvendo. A gente não quer aceitar. A gente não quer devolver. A gente quer continuar da forma como a gente estava, se escondendo da justiça divina. E quem vive se escondendo nunca vive em paz. É por isso que os nossos corações são tão atribulados. Você sabia disso? Se, na história que a gente contou lá no início, nós percebemos que nós estamos devolvendo e que toda vez que eu devolvo eu fico sofrendo. E se eu não quero devolver é porque a gente quer ver escondido. Só que aí, minha gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente está estudando um livro aqui, nos bastidores da mediunidade, o que tem de espírito no plano espiritual, se escondendo, fugindo e sofrendo dores tão grandiosas. Não está escrito. Mas e na Terra? Nós nos escondemos das nossas imperfeições. Às vezes a gente põe máscaras e a gente acredita tanto nessas máscaras que a gente não consegue resolver aquilo que precisa. E aí a gente mente para nós mesmos. E
fazer auto-reflexão. Chega a pessoa para mim e fala assim: Tamires, é porque tu tá sofrendo isso aí, essa tua agonia toda, é porque tu é muito ansiosa. Eu sei da minha ansiedade. Eu sei que é por isso. A gente fala, eu sei, assim, com toda certeza que é pra pessoa calar na boca e, tipo assim, eu sei que eu estou sofrendo, eu sei porque eu estou sofrendo, não me diga nada. Você não tem nada a acrescentar? Porque isso dói tanto em mim, isso me fere tanto que eu não quero ouvir. Aí eu estou me escondendo. Vocês percebem que é um processo de esconderijo, que a gente vai se camuflando? E às vezes a gente começa a viver os sofrimentos assim, de forma tão consciente e sem querer mudar, sem querer transformar, sem querer que ele seja uma forma de aprendizado, que a gente vive e a gente finge que está resignado. Não tem sofrimentos assim que a gente sabe que a gente está vivendo errado, que não era para a gente estar fazendo dessa forma. Muitas vezes são aqueles em que a gente não está ajudando o outro, nem a nós mesmos, que a gente está só construindo para nós mais dor e mais sofrimento. Um exemplo deles, o ciúme. Mas eu sei que não pode, mas é porque eu sou preocupada com aquela pessoa. Aí eu estou construindo sofrimento para mim. Aí eu tiro a paz do outro, eu tiro a mim, depois eu vou ter que devolver. Mas no momento agora é um sofrimento que eu estou indo atrás dele todos os dias, porque eu estou alimentando ele dentro de mim. E esse, por exemplo, esse é um exemplo bastante claro de aflição, de sofrimento que a gente tem prazer de alimentar e de justificar. Porque na maioria das vezes as pessoas que têm, né, esses vícios da alma, sejam eles qual for, se tem aquele ciúme, a gente vai justificando, a gente vai justificando, a gente vai justificando, e tem uma hora que a gente se aceita. E a gente aceita, a gente pega pra gente e a gente não quer mais mudar. E a gente precisa perceber que quando eu tomo essa atitude, eu estou construindo para o meu presente, para o meu futuro sofrimento, e um sofrimento que eu não estou sabendo lidar com ele, que eu não estou utilizando como instrumento para o meu crescimento, para o meu aprendizado, para a transformação da minha alma. E aí finaliza assim, acordei. Bem-aventurados os aflitos. Pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Bem-aventurados somos nós que, pela misericórdia divina, temos um instrumento do sofrimento em nossas mãos para burilar a nossa própria alma. Porém, o que a gente precisa utilizar é a fé, é a perseverança. A gente teve uma palestra sobre isso. É a submissão à vontade de Deus. E tendo esse combo aqui, nós vamos ter as nossas alegrias suplicadas. Não, centuplicadas, 100 vezes mais alegria. Por quê? Porque eu vou ser aquele que cumpriu o dever. E quem não tem a consciência paz e tranquila quando consegue concluir o dever? E aí a última frase dele eu achei muito interessante, porque aí vem mais consolação, porque já consolou tanto, mas a consolação é um pouquinho. Porque depois do labor virá o repouso. A gente está trabalhando, mas aí vem o repouso, e é o repouso maior do mundo, que não é do corpo físico, é da alma. Então mas não é já, mas a gente pode pensar que é já, está chegando aí um repouso muito positivo para o nosso espírito, que é o da consciência tranquila, que é o da consciência que percebe-se como quitador de dívidas, que percebe-se como pessoas que estão devolvendo, que estão construindo um futuro melhor. Então, que a gente tenha essa visão. E se nós estamos passando dentro da nossa casa, da nossa família, por dificuldades, por aflições, por mais difíceis que sejam, eu gostaria de apresentar para vocês um truque que eu uso comigo que pode ajudar alguém aqui. Hoje, eu tomei a decisão de construir a minha família do futuro. E aí, a família do futuro, eu quero que ela seja assim, bem parecidinha com o que eu sou hoje, assim, com os meus familiares. O meu relacionamento do futuro, eu quero que ele seja bem parecido com os meus relacionamentos que eu tenho cultivado ao meu redor. A minha profissão do futuro, eu quero que ela seja bem parecida com aquilo que eu estou projetando no presente hoje. Então, quando a gente pensar como filhos, na família que a gente vai ter, vamos ser bons filhos para os nossos pais, para que a gente espere dos nossos filhos isso. Vamos ser boas esposas, vamos ser bons maridos, vamos ser bons primos, bons tios, pessoas boas. Porque se eu quero bons relacionamentos, eu tenho que cultivar bons afetos.
E tudo começa em mim, tudo começa em nós. Então, se nós, como esse núcleo fraterno aqui no Centro Espírita, já começarmos a colocar isso em prática, mais na frente, nós veremos essa plantação florescer e dar tantos e tantos frutos que as nossas alegrias elas serão centuplicadas. Porque quando a gente faz o bem, eu aprendi que é uma semente. Mas quando a gente planta um caroço de manga, a gente sabe que dali vai sair uma mangueira, mas eu posso contabilizar quantas mangas vai dar? Não. Então, se nós estamos plantando o bem, se a gente está colocando a sementinha em um coração, em 10 ou em 20, são árvores frutíferas que nós estamos plantando e que darão tantos frutos que eu não consigo contabilizar. Mas para isso eu preciso preparar o solo do meu coração para que a minha árvore não seja boa, mas eu posso contribuir também com os solos ao meu redor, nutrindo um pouquinho mais. E o adubo primordial das nossas relações humanas, tenho certeza e nenhuma dúvida, é o amor. Então, muito obrigada por esse momento, pelos corações e ouvidos atentos. E a gente assim vai fazer a nossa prece para sustentar, né? Porque o nosso espírito, se a gente colocar fé, aí já sabe, né? Então vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, à espiritualidade amiga, ao nosso mentor, ao nosso anjo guardião, que por mais que percebam em nós as falhas, os defeitos, ainda assim insistem em andar lado a lado conosco nessa caminhada, ainda insistem em nos assistir nas aflições, nas dificuldades, ainda acreditam em nós e no nosso potencial de transformação. Que a espiritualidade amiga e benfeitora desta casa possa nutrir o solo dos nossos corações com bons nutrientes, para que esses nutrientes eles sejam necessários e capazes de fortalecer e ajudar as sementinhas que são plantadas todos os dias nos nossos corações a germinarem, para que elas sejam boas árvores. Que o Mestre Jesus possa nesse dia de hoje nos fortalecer, nos dar a coragem, nos dar aquilo que nós necessitamos para enfrentar os sofrimentos e as aflições da vida. E que Ele possa, de forma muito especial, olhar com muito carinho pelos irmãos que não puderam estar aqui hoje, mas que são muito caros ao nosso coração. E que a espiritualidade amiga deste lugar, que trabalha em prol do nosso bem-estar, do nosso melhoramento, da nossa evolução, possa receber de nós a gratidão. E que aqueles irmãozinhos ainda sofredores possam receber dessa mesma espiritualidade amiga o amor, o cuidado e o amparo que necessitam para prosseguirem a caminhada no além. Jesus amigo, esteja conosco hoje e sempre. Nos leve em paz para os nossos lares, que assim seja, graças a Deus.